Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Guilherme Bisoli, ele que marcou 2 gols ontem na vitória do Atlético Paranaense, jogador que voltou de empréstimo e não foi nada aproveitado aqui no Cruzeiro. A respeito também do ponta Wellington, que encaminha uma rescisão de contrato com o Cruzeiro, jogador que está emprestado ao Brasil de Pelotas, a respeito de um shopping, um projeto que o Cruzeiro sonha com até 400 milhões de reais, que o Regis Campos deu alguns detalhes, inclusive dessa vez para o Super Esportes, que eu queria falar aqui com vocês. E também, por último, a respeito da provável escalação para o duelo de hoje, diante de Confiança, e algumas mudanças que podem ter no time, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E caso você não seja inscrito, já aproveite aqui para se inscrever também. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 25 mil inscritos e 800. Então vamos agora para essa meta de 25.900 e possivelmente os 26 mil, tá? Que já é uma marca bem interessante, beleza? O salve de hoje é para 2 pessoas que comentaram no vídeo de ontem de noite. O primeiro é para a Sabrina, lá para Ponte Segura, Minas Gerais, valeu demais aí. E também o outro para o Almir Gonçalves, que pediu um salve, valeu demais. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, mais tarde, eu vou postar um vídeo também umas 6h15, 6h30, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar 2 de vocês e quem sabe você não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre essa partida de hoje diante do Confiança, que assim, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe pela 20ª rodada da Série B, mais conhecida também pela abertura do segundo turno da competição. Partida no Mineirão, jogo que vai ser bem tarde, tinha muito tempo que o Cruzeiro não jogava 9h30 da noite, a maioria das partidas do Cruzeiro, principalmente meio de semana, tinha sido às 7 horas ou 7h30. Também nessa noite vai ter a estreia do VAR, que vai ter assim, vários eventos importantes para esse jogo e que eu estou bem confiante com a vitória do Cruzeiro contra o Confiança, porque assim, vai ter a volta do público aos estádios, a expectativa é de até 16 mil torcedores, vamos ver como que vai ficar. Espero que fique bem mais organizado do que naquela partida do Atlético Mineiro, até porque o Cruzeiro tendo uma organização melhor até tem a chance de ter mais jogos com torcida. Tem também a estreia do VAR na Série B, vai ser uma das primeiras partidas com o VAR na competição, além também da estreia do terceiro uniforme do Cruzeiro, o uniforme verde. Então assim, vários atrativos interessantes que eu estou bem curioso para ver como que o Cruzeiro vai se comportar nessa partida, tá? Luxemburgo que pode ter a chance de repetir a mesma escalação diante o Náutico, que vai ser assim, a primeira vez que ele vai repetir uma escalação, que ainda tinha aquela dúvida entre o Jean Vitor ou o Matheus Pereira, mas o Jean Vitor parece que está com incômodo muscular e assim foi vetado. Então possivelmente vai ser o Matheus Pereira como titular, que eu prefiro muito mais ele na posição, tá? É um jogador até mais jovem. Sendo assim, a provável escalação do Cruzeiro vai ter o Fábio no gol, na lateral direita mais uma vez o Norberto, a zaga com o Eduardo Brock e o Ramon, na lateral esquerda o Matheus Pereira, a dupla de volantes mais uma vez o Adriano e o Rômulo, o Adriano que está muito bem, centralizado o Giovani, que aí tinha a dúvida, né, entre o Giovani ou o Marcinho, mas deve ser o Giovani mesmo. Na esquerda o Wellington Nem, na direita o Bruno José e centralizado como titular o Marcelo Moreno, tá? Aqui é uma equipe que eu acho interessante sim, eu acho que eu até já falei para vocês, a única mudança que eu faria seria colocar o Rômulo no banco de reservas, trazer o Giovani como um segundo volante um pouco mais ofensivo e colocar o Marcinho como titular, mas assim, até que essa escalação é bem interessante. Ainda tem também a única dúvida também no lado esquerdo, que na última partida foi o Dudu, mas ele errou bastante jogadas e eu não acho que ele está pronto para ser o titular. Então eu prefiro muito mais o Wellington Nem e deixar o Dudu ali para entrar no segundo tempo, quem sabe não pode ser uma boa opção. Enfim, quanto que você acha que vai ficar esse jogo de hoje contra o Confiança? Na última partida contra o Náutico eu acertei, falei que ia ficar 1x0 ou 1x1. Esse jogo eu acho que o Cruzeiro ganha de 1x0 ou 2x0 mesmo, tá? Então deixa aqui nos comentários quando que você acha que vai ficar esse jogo de hoje contra Confiança, porque quem acertar eu vou mandar um salve no vídeo para vocês de sábado ou domingo, tá? Porque às vezes depende do horário que eu for gravar o vídeo, mas deixa aqui nos comentários de onde você é, seu nome, que quem acertar eu vou mandar um salve, tá? Mas o assunto que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do Wellington, ele que está emprestado ao Brasil de Pelotas e surgiu nessa última semana a notícia de que ele procurava o Cruzeiro, né, para ter uma rescisão de contrato amigável. Para você ter uma noção, lá pelo Brasil de Pelotas, que ele está disputando também a Série B, foram 7 partidas nesse ano, sendo 4 como saindo do banco de reservas e 3 começando como titular. Até o momento já foram assim, mais do que 12 partidas desde quando ele foi emprestado e entrou num total de 7.
tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2022, e o Cruzeiro e seus empresários negociariam sim uma rescisão de contrato para ele se acertar com o Novo Horizontino. Porque também tem interesse de deixar o Brasil de Pelotas, disse que não estava jogando com muita frequência, e tem interesse de se transferir para o futebol paulista, no caso, para o Novo Horizontino, tá? Esse que é o segundo empréstimo consecutivo dele. Se vocês forem lembrar, ele foi emprestado para a Inter de Limeira lá no começo da temporada, para a disputa do Campeonato Paulista, jogou pouco por lá, mas até que foi bem, e foi ele e o Rafael Santos emprestado, lateral esquerdo. Então agora tem que ver se o Cruzeiro realmente vai aceitar essa liberação, e ver também se o Brasil de Pelotas vai querer a rescisão do empréstimo dele, que estava até no final dessa Série B, até final mesmo de 2021. É um jogador que pelo Cruzeiro já teve bastante partidas, e não tenho dúvida se o Cruzeiro vai querer manter um percentual, porque pode vir que ele vai ter alguma transferência no futuro, e seria importante o Cruzeiro ficar com alguma parte, né? Pela Raposa, nesse ano mesmo, foram 11 partidas, marcou ainda... Não, isso aqui eu tô vendo o número do Guilherme Bisoli. O Wellington aqui pelo Cruzeiro, no total esse ano, não teve nenhuma oportunidade, tá? Foram 8 jogos pela Inter de Limeira e 7 pelo Brasil de Pelotas. Pelo Cruzeiro ele chegou a ficar no banco de reservas, mas nem entrou. Ano passado que ele jogou bastante, 31 partidas, 2 gols e 1 assistência. Mas assim, o Cruzeiro tava com pouquíssimas opções naquela época. E o Wellington meio que quebrava o galho, mas principalmente ali na reta final com o Filipão, teve pouquíssimas chances. E você acha que é interessante o Cruzeiro rescindir o vínculo dele? Você acha que o Wellington merecia mais chances aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Guilherme Bisoli, jogador que deixou o Cruzeiro um pouco mais do que 2 semanas e assim, já marcou 2 gols lá pelo Atlético Paranaense. Que na noite de ontem, no caso na quinta-feira, o Atlético Paranaense enfrentou a LDU pelas quartas de finais da Sul-Americana, e a equipe lá do Paraná tinha perdido o primeiro jogo lá em Quito por 1-0. Dentro de casa conseguiu reverter esse placar, ganhando de 4-2, e foi fundamental os 2 gols do Guilherme Bisoli, que ele fez o segundo gol da partida de pênalti, e o quarto gol, sendo assim 2 gols nesse jogo que assim marcou a sua volta ao Atlético Paranaense com muito estilo, né? E olha que ele entrou apenas na segunda etapa, porque o Atlético Paranaense até queria a volta dele, porque perdeu o Matheus Babi, que era o titular, e também o Renato Kaiser vive com problemas de lesões direto lá no Atlético Paranaense. Então assim, por ter esse medo de ficar sem um centroavante, pediu o retorno do jogador que nem estava tendo chances aqui no Cruzeiro, tá? E assim, algo que ficou bem estranho é se o Cruzeiro vai ter alguma compensação financeira, porque não é possível que o Cruzeiro assinou outro contrato, igual aquele do Matheus Barbosa lá, que foi ridículo. Será que o Atlético Paranaense podia pedir o empréstimo, a volta dele qualquer hora? Eu acho isso muito errado, né? Ou se chegou a algum consenso com o Cruzeiro, até porque a Raposa estava com salários atrasados e vinha dando pouquíssimas oportunidades para ele, porque contrato de empréstimo, a maioria desses tem uma meta estipulada de jogos, tá? Aqui no Cruzeiro foram 11 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. É um jogador que eu gosto bastante, as características de jogo dele, mas ele teve pouquíssimas chances. Foi pedido pelo Felipe Conceição, chegou o Moser, que ele não estava dando chances para ele. É um atleta que até jogou de ponta pelo Cruzeiro, eu acho que ele de ponta não dá certo. É um jogador ainda muito lento para essa posição, mas centralizado, principalmente naquela época ali, ó, que o Rafael Sobis estava ruim, o Marcelo Moreno também vivia uma instabilidade muito grande. Eu via que ele poderia ser uma excelente alternativa, igual o Thiago tem entrado ultimamente e que foi decisivo na última partida diante do Náutico. Enfim, no Atlético Paranaense esse ano já foram 5 partidas, 4 gols marcados, 2 gols na vitória de ontem, tá? E assim, eu falo que ele poderia e tem a capacidade de ser o titular no Atlético Paranaense, poderia ter sido mais aproveitado aqui no Cruzeiro, justamente pelos números dele no Atlético Paranaense no ano passado, que ele praticamente todos os jogos começou como reserva. Foram 31 partidas, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Então assim, o Atlético Paranaense até emprestou ele, visando que ele teria mais chances aqui no Cruzeiro e um número melhor por se tratar da segunda divisão, algo que acabou não acontecendo, tá? E você concorda comigo? Acho que o Guilherme Bisoli deveria ter mais chances aqui no Cruzeiro. Como você avalia assim, o futebol do atacante? Deixa aqui a sua opinião, que eu quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Regis Campos e também daquele projeto do shopping do Cruzeiro que voltou à pauta nessa última semana, especificamente ontem, né?
que eu fui o primeiro aqui a trazer para vocês esse projeto bem esclarecido, que o Jair Carvalho conversou com o Regis Campos e tinha trago essa notícia de primeira mão lá no Estadão de Minas e que eu trouxe aqui para vocês também, foi um dos primeiros a falar sobre isso e agora também confirmado pelo Super Sports. Que assim, ele falou lá na entrevista ao Estadão que era algo próximo de 300 milhões, mas ao Super Sports falou que esse valor pode chegar até 400 milhões de reais, que seria assim um sonho para o Cruzeiro, né? Que no caso é o Parque Esportivo do Barro Preto, poderia ser vendido para viabilizar esse projeto. Que não é a primeira vez que esse projeto de shopping volta à tona. Em 2019 foi a última vez que teve essa especulação, mas assim, nem saiu do papel, nem seguiu adiante, tá? Para isso a diretoria tenta acelerar a regularização dos seus terrenos, que seria importante para já fazer essa venda, que ainda não sabe se realmente vai vender para fazer esse shopping ou não, mas tem grande chance de ser isso mesmo. Inclusive o Regis Campos, que conhece bastante desse ramo, não é à toa que tem uma construtora, trabalha apenas com imóveis, ele que é um dos grandes entusiastas dessa ideia, que inclusive ao Super Sports ele detalhou assim, diversos fatores, como por exemplo, naquele espaço o Cruzeiro poderia ter um rendimento de 300 a 400 milhões de reais para o clube, que não seria algo que iria chegar, por exemplo, ano que vem, mas seria crescendo a longo prazo e até no final desse projeto, se fosse construído um shopping ali, que já tem vários investidores interessados, o Cruzeiro poderia arrecadar esse valor que seria fundamental para o Cruzeiro, principalmente para pagar dívidas, como eu venho falando aqui para vocês, tá? E quando ele foi perguntado a respeito disso, ele disse o seguinte, abre aspas, naquele espaço é perfeitamente possível a construção de um shopping, uma torre comercial e 2 torres residenciais. Isso aí estamos falando de 300 milhões, 400 milhões entre venda e rentabilidade. Seria de uma importância muito grande para o Cruzeiro, fecha aspas, e por conta dele ter uma das maiores construtoras aqui do país, a Encamp, poderia facilitar bastante por conta disso. Não sei se essa construtora iria construir esses prédios e tudo mais, mas só por ter o aval dele e também pela experiência do cara, sem dúvidas facilitaria muito mais para o lado do Cruzeiro, tá? O Parque Esportivo do Barro Preto tem cerca de 11 mil metros quadrados, localizado na região sul de Belo Horizonte e foi construído lá em 1956, então a maioria de umas obras bem antigas que hoje usa apenas para treinamento da equipe de vôlei e é utilizado como espaço de lazer para alguns associados do Cruzeiro. Então você vê que não tem muita utilidade, o time de vôlei poderia ir para outra região, já que é uma área de 11 mil metros quadrados, então é gigantesco e nem compensaria, sei lá, manter lá só para associados e treinamento de vôlei, já que até para o vôlei não é um lugar totalmente moderno ou algo do tipo, tá? Para conseguir levar esse projeto adiante, como eu disse para vocês, o Cruzeiro tem tentado viabilizar aqueles acordos e também as escrituras do lugar, além também de uma aprovação do Conselho Deliberativo, que eu acho que eles aprovariam sim, porque é um dos imóveis mais valiosos do Cruzeiro, mas que, por exemplo, essa sede, se fosse vendida só pelo terreno, não visando alguma construção, valeria em torno de 40, 50 milhões de reais e com essa construção poderia rentabilizar até 300, 400 milhões, mas também pensando a longo prazo, que eu acho que é o melhor se pensar nesse momento, principalmente para pagar as dívidas que tem demais, né? Enfim, vocês é a favor da venda da antiga sede lá do Barro Preto? Deixa aqui a sua opinião que eu quero saber, que também pode chegar um valor bem interessante para o Cruzeiro, além da sede do Barro Preto, por conta do estacionamento, a área de frente à Campo S2, o Cruzeiro já achou comprador, o Regis Campos confirmou também ao Estadão, ao Jair Carvalho, cerca de 15 milhões de reais que o Cruzeiro só busca acertar os papéis e acertar essa venda que vai ser fundamental para pagar dívidas, principalmente da FIFA, que já foi ordenado, tá? Algo próximo ali de 13 milhões de reais e o Cruzeiro poder novamente contratar. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo justamente sobre esses outros projetos, vídeo de ontem que eu trouxe em primeira mão para vocês, recomendo dar uma olhada. E também que história é essa que o Pedro Lourenço teria uma conversa, uma reunião segunda-feira para trazer o Lucas Romero ao Cruzeiro. Vou deixar aqui aparecendo também na tela final agora, recomendo vocês darem uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!